Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida, uma palavra de fé, uma palavra de arrependimento também, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos sempre nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. E a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 15, diz assim: Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste sobre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão os meus olhos abertos e atentos os meus ouvidos à oração que fizeste neste lugar. Então aqui Deus, irmãos, ele fala sobre o arrependimento. Ele falou que se o povo dele, que se humilhar, que orar a ele, que se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender, ele ouvirá a oração. Mas a Bíblia diz assim, que se Deus ele cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se Deus ele fizer com que gafanhotos consumam a terra, ou seja, se Deus fizer com que algo ruim aconteça, mas se as pessoas se arrepender, Deus ouvirá a oração e perdoará. É isso que a Bíblia diz. Então nós vemos, irmãos, que Deus ele tem poder para fazer muitas coisas. Quando o povo vive em desobediência, Deus ele envia maneiras para as pessoas se arrependerem. Porque é isso que ele quer. Ele quer arrependimento. Ele não quer que as pessoas, irmãos, vivam em pecado. Que nós, que somos o povo dele, vivem em pecado. A Bíblia diz que Deus, ele não se junta com o pecado. Então por isso que muitas vezes, irmãos, as coisas ruins acontecem. Entende? Por isso que muitas vezes nas nossas vidas acontecem coisas ruins. Porque Deus quer que a gente se arrependa. Deus quer que a gente se volte para ele. E é isso que essa palavra diz. Que se Deus ele cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e ele ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se ele enviar peste sobre o seu povo, ou seja, se Deus enviar doenças, se Deus fizer com que algo venha acontecer para que a gente se arrependa, e se nós que somos o povo dele, nós clamarmos a ele, nos humilhar e orar e buscar a Deus, a Bíblia diz que ele ouvirá a nossa oração e nos perdoará. Então nós vemos que Deus, irmãos, ele tem poder para fazer as coisas, mas ele também tem poder para desfazer. Ou seja, aquilo que Deus faz, só ele pode desfazer. Aquilo que Deus ele já fez, só ele pode desfazer. Ninguém mais tem o poder para desfazer aquilo que Deus fez. Ou seja, se Deus ele fizer algo, como ele fez lá no Egito, ele castigou os egípcios. Só ele pode tirar as pragas, só ele pode mudar a situação, porque ele é o único que pode fazer e é o único que pode desfazer. Ou seja, Deus ele tem poder sobre tudo, irmãos. Ninguém está acima de Deus. Ninguém pode desafiar a Deus ou pensar que pode ser maior do que ele, porque ele está acima de tudo. Deus ele tem poder sobre todas as coisas, sobre nós, sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. E a Bíblia diz que os olhos de Deus estarão sobre nós e atentos os ouvidos dele para a nossa oração que nós fizermos em qualquer lugar. Ou seja, neste lugar, na casa dele, quando nós formos na casa de Deus, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, a Bíblia diz e promete que Deus ele abrirá as nossas orações. E a Bíblia vai dizer também em Tiago capítulo 4, versículo 10, diz assim: Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então essa palavra diz que nós devemos nos humilhar na presença de Deus, e ele nos exaltará. Então nós devemos, irmãos, reconhecer as nossas falhas.
Nós não podemos achar que diante de Deus nós temos qualquer autoridade para pedir alguma coisa, porque a Bíblia diz que Deus ele não nos deve nada. Ou seja, ele já fez tudo por nós. E muitas vezes nós não fazemos nada por ele. Muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam o coração de Deus. Nós falamos palavras ruins, palavras contra as pessoas, contra o nosso próximo. Muitas vezes a gente faz coisas que desagrada o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Mas se nós fizermos coisas erradas, a Bíblia diz que Deus ele fica triste. Ele não se agrada com essas coisas. Ele não se agrada quando a gente fala palavras ruins. Porque essas palavras que a gente fala, além de entristecer as pessoas, elas entristecem o coração de Deus. Então a Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus e nos humilhar e orar e nos arrepender dos nossos maus caminhos, Ele nos perdoará e sarará a terra. Amém? Então vamos buscar a Deus agora, vamos nos arrepender dos nossos erros, porque, irmãos, nós somos falhos, nós temos tantas falhas, tantos erros, mas nós vamos buscar a Deus agora. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua presença. A Tua palavra diz que se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós nos apartarmos dos nossos maus caminhos, o Senhor nos perdoará. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem poder para fazer as coisas. E só o Senhor tem poder para desfazer aquilo que o Senhor fez. Porque ninguém está acima do Senhor. O Senhor está acima de tudo, acima do homem, acima dos problemas. O Senhor está acima de nós, dos nossos pecados. Porque o Senhor já fez tudo por nós. O Senhor não nos deve nada. Nós devemos tudo para o Senhor. Nós devemos a nossa vida, o alimento que comemos todos os dias. Devemos até mesmo, Senhor, nos humilhar diante de Ti. Porque nós reconhecemos que nós não somos merecedores de nada. Nada do que nós temos, nós não somos dignos. Porque a Tua palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas ela diz que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos perdoou e nos deu uma oportunidade de salvação por meio de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, pedindo ao Senhor, perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos erros, porque nós muitas vezes falhamos, Pai. Muitas vezes nós fazemos coisas, falamos palavras que não deveríamos falar. Muitas vezes agimos com as pessoas de maneira que não deveríamos agir. Pai, porque mesmo nós sendo pessoas que servem ao Senhor, nós somos falhos. Nós somos ser humano como qualquer outro, nós não somos perfeitos, Senhor. Nós reconhecemos isso, que nós não somos perfeitos, nós não somos melhores que os outros. Nós não somos pessoas mais sábias que os outros. Nós precisamos do Senhor. Nós não conseguimos viver sem Ti, Senhor. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Porque se não for a Tua graça, Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos vivos. Nós com certeza já não existiríamos mais. Porque nós pecamos, Pai, todos os dias, com os nossos lábios, com as nossas palavras, com as nossas ações. Quantas vezes, Pai, nós temos feito coisas que desagradaram o Teu Espírito Santo, que desagradaram ao Senhor. Senhor, até mesmo pessoas que têm a maior intimidade contigo têm a capacidade de falhar em algum momento. Porque a Tua palavra diz que os homens da Bíblia não eram perfeitos. E nós também não somos, Pai. Porque nós somos todos iguais. Nós somos todos seres humanos. Mas a Tua palavra diz que Teu Filho veio a esse mundo. E Ele venceu todas as coisas por nós. Ele venceu o pecado, venceu a morte. Ele venceu as limitações que nós, seres humanos, temos. Tudo isso Ele venceu para nos dar a oportunidade de salvação. Senhor, obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho naquela cruz, o Teu único Filho. Porque nós não merecíamos, Pai, nós não somos dignos, nós não merecíamos aquele sacrifício que Ele fez. Mas nós Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Então,
Essa palavra diz que se nós nos humilharmos, nós buscarmos a Deus, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Ele nos perdoará. Amém? Deus abençoe, que essa mensagem possa tocar no seu coração, possa ter te abençoado. Compartilhe essa mensagem com alguém. Deus abençoe.